Olá, tudo bem? Meu nome é Elisandra Cabral e hoje eu vou falar com você que é pequeno, médio empresário sobre consultoria empresarial. E para isso, gente, nada melhor do que trazer para vocês um case de sucesso, né? Como que a gente tava, como que a gente atuou. Então fica ligado que a gente vai trazer isso para você agora. O caso que eu vou contar para vocês hoje é o caso do João. Tá? O João é um personagem fictício. Por quê? Porque eu tenho que preservar, né, a identidade dos meus clientes. A maioria deles eu tenho aí um contrato de sigilo, então eu preciso preservar. Mas a história é verdadeira. O João, ele tinha uma padaria. Ele me chamou porque ele tinha uma padaria que ele acabou de montar. A padaria ficava numa esquina de uma avenida e essa avenida era bem movimentada. Mas ficava em um bairro um pouco mais afastado da cidade. Um bairro promissor, né? Bem interessante. E ele montou essa panificadora. E quando ele montou essa panificadora começou a dar prejuízo. Já estava no terceiro mês de prejuízo e ele já não sabia o que fazer. A estrutura era toda nova, os funcionários eram novos, ele estava investindo em marketing, mas as pessoas não estavam comprando e, aliás, tinha um problema maior ainda, as pessoas não estavam nem entrando na panificadora dele. E ele foi ficando apavorado, porque ele via a panificadora, tinha uma outra a 2 quadras, em que as pessoas iam lá e ela era super simples, não vendia tantas coisas e as pessoas viviam lá. Então, quando ele montou essa panificadora, o que ele fez foi um estudo e viu, falou assim, olha, caramba, dá para montar uma panificadora aqui, tem público para isso, só essa panificadorazinha não consegue atender, então eu vou atender. Mas diante desses 3 meses de prejuízo, né, ele viu que ele precisava de ajuda e foi quando ele veio me procurar. Daí, quando eu fui até lá, eu fui conhecer a panificadora dele. Gente, que panificadora bacana. Era uma panificadora de esquina. Ele fez a panificadora metade muro, a outra metade era vidro. Era ar-condicionado. O uniforme muito bem colocado dos atendentes. Eles sorriam quando conversavam com você. As gôndolas tudo muito bem feitas, as mesas super limpas, o cardápio estava ali para as pessoas poderem fazer o que precisava, tinha Wi-Fi lá dentro, tinha ar-condicionado lá dentro, ele tinha umas delícias, gente, que coisa! Eu parei para comer, ele tinha quiche para vender, ele tinha torta recheada para vender. Então, eram produtos realmente muito gostosos. Quando a gente chegava na Bomboniere, né, que é aquela parte ali perto do caixa, que sempre tem alguma coisa para atrair criança, ele tinha Kinder lá dentro, ele tinha até uma barra de Milka, né, para a gente comprar e consumir naquilo ali. Mas o que estava acontecendo? As pessoas não estavam entrando sequer lá dentro. E quando entravam, saíam sem comprar nada. E aí a gente foi analisar quanto que um cliente deveria ter de ticket médio lá. O que é ticket médio, gente? É quanto um cliente geralmente gasta no seu negócio. Então, você tem uma padaria, o cliente entra. Quanto que geralmente o cliente gasta ali? O ticket médio dele era de R$ 8,90 por cliente. Só que, vamos ver se você concorda comigo. Numa família que eu tenho 4 pessoas, R$ 8,90, gente, dá R$ 35. Vocês imaginam uma pessoa indo até a padaria e gastando R$ 35 todos os dias? Essa padaria tem que estar onde? Ela tem que estar onde eu tenho clientes que tenham dinheiro para gastar isso. Claro que tem padarias para isso, mas não naquela região. Então, ele estava fazendo um grande processo errado. O processo dele estava errado desde o início. Por quê? Porque ele estava com problema na segmentação de cliente. E o que é segmentação de cliente, gente? Segmentação de cliente é o seu público-alvo. Quem, afinal de contas, é o seu público-alvo? Essa é uma pergunta que você precisa responder. E não é só falar assim, o meu público-alvo é uma mulher de classe média. Isso não resolve, gente.
O público-alvo, quanto mais você sabe dele, mais fácil você chega até ele. Então, nós temos que parar e olhar detalhes dessa segmentação de cliente. Então, eu tenho que olhar quanto que custa aquilo ali. E aí, nós fomos fazer a segmentação de cliente deles. E fizemos 3 clientes, que a gente chama de avatares. Para cada cliente, nós determinamos qual que era a jornada dele, qual que era a profissão, qual que era a renda dele, qual que é o hobby dele, qual é a dor dele. Como assim dor? Dor, gente, é aquilo que ele quer resolver e que você consegue resolver. Por exemplo, ele quer tomar café da manhã, você vende pão. Então, você consegue resolver o problema do café da manhã dele. Mas para isso tem que caber no orçamento dele, na jornada dele, no tempo dele, para que ele possa fazer isso. Entendeu? Então, a gente trocou a segmentação de cliente deles. Nós fizemos uma pesquisa. E aí, conversamos com ele e falamos, olha, tem um jeito certo de fazer. O jeito certo não é fazer o que é mais moderno. O jeito certo é fazer aquilo que o seu público quer. Porque é isso que importa. E aí nós fomos olhar como que a gente podia fazer, fomos perguntar para as pessoas qual estava sendo a dificuldade e tudo mais. E o que as pessoas achavam? Nós chegamos à conclusão, depois de muita pesquisa, que as pessoas não estavam indo lá porque elas achavam de pronto que era caro. Por causa de toda a estrutura. Né? Olha, lá tem vidro, lá tem ar-condicionado. E as poucas que estavam entrando confirmavam isso. Mas você, realmente, lá tudo é caro. Tem um tal de quiche lá. Gente, eles não sabiam nem pronunciar isso. Por quê? Porque não é o público. Então, nós fizemos todo um trabalho de reestruturação. O que nós fizemos? Nós identificamos todos os gargalos. O que são gargalos? Gargalos são os pontos em que estamos tendo problemas. O primeiro foi a segmentação de cliente. Você está vendendo para o cliente errado. Então, nós tivemos que tomar uma decisão. O cliente que compra o que você quer está nessa região? E nós chegamos à conclusão que não. Então, nós tínhamos que mudar o produto. Nós tínhamos que mudar aquilo que ele estava oferecendo para que as pessoas daquela região pudessem comprar. Nós tivemos que chamar um arquiteto para a gente poder refazer a fachada, né? Nós chamamos para que mudasse. Por quê? O marrom é uma cor acolhedora, mas é uma cor que também distancia. Nós trocamos a fachada, trouxemos uma fachada que tem vermelho, que traz a urgência para a pessoa, traz a fome para a pessoa. Pode olhar que a grande maioria dos locais de alimentação hoje tem o vermelho. Trouxemos uma parte do amarelo, né? E trouxemos alguns elementos verdes ali, mas ficou algo muito bonito, não ficou parecendo o samba do crioulo doido. Por isso que nós chamamos o arquiteto, né? E aí ele consertou. E o que nós fizemos? Nós tínhamos uma grande vantagem, que era o vidro. Goiânia é uma cidade quente, foi em Goiânia que isso aconteceu. Goiânia é uma cidade quente. Então era vantajoso e era interessante o ar-condicionado. Só que as pessoas não estavam acostumadas com isso. E aquilo tudo fechado não funcionava. Então o que nós fizemos? Nós recuamos a parede. Assim ficou uma parte do lado de fora da padaria, né? Então você tinha aqui a entrada da padaria. Aí você entrava, tinha lá do lado de dentro, né? Tinha uma varanda em que as pessoas pudessem, coberta, claro, né? Para não colocar sol na cabeça, que ninguém merece. Mas tinha uma varanda ali que as pessoas podiam sentar e tinha uma outra parte que vinha mais fechada, na qual a gente colocou uma cortina de ar-condicionado. Quem não sabe o que é cortina, é tipo uma condensadora que nós colocamos na porta e ela impede que o ar-condicionado saia, tá? Para ela poder segurar a energia. Nós colocamos a cortina do ar-condicionado, ele é lá em cima, só chama cortina, tá, gente? Não desce, não. É só lá em cima, é como se fosse um aparelho de ar-condicionado. Então, do lado de dentro da padaria ficava refrigerado e na parte da varanda sem refrigeração. Da parte de dentro a gente também tinha mesas e na parte de fora a gente também tinha mesas. Com isso, nós trocamos também
toda a parte do uniforme dos funcionários. Colocamos um uniforme mais convidativo, um uniforme que mostrava limpeza, porque marrom não mostra limpeza, gente. Então, um uniforme que trazia uma positividade, nós organizamos isso e trouxemos também essa parte gráfica toda reestruturada para isso. Além disso, nós mexemos nos produtos. Quais os produtos? Pessoal, eu não posso ter um ticket médio de R$ 8,90 num lugar em que a renda per capita é 3 salários mínimos. Porque a pessoa não vai gastar R$ 35 por dia na minha padaria. Então, nós fizemos um contraponto. Se a gente fizesse tudo muito barato, ia ficar igual a padaria da frente. Mas se a gente fizesse tudo muito caro, as pessoas não entrariam. O que nós fizemos? Nós colocamos um tipo de pão francês e colocamos mais 2 tipos de pães, que também são franceses. Colocamos um com gergelim e um com parmesão. Um pouquinho mais caro, caso a pessoa quisesse levar, ela tinha ali aquela opção. Nós também trocamos o quiche, porque não se come quiche nessas regiões, trocamos pelas quitandas, né? Um pão de queijo gostoso, com hora certa para sair, e isso é algo que chama muita atenção. O cliente sabe a que horas ele pode ir ao seu empreendimento que vai estar quentinho, né? Então colocamos o pão de queijo para sair 3 vezes ao dia, foram os horários mais planejados para que nós pudéssemos fazer isso. Nós também colocamos o biscoito de queijo, adicionamos o palitinho de queijo, né? Retiramos o quiche e colocamos algumas outras quitandas fritas, porque é uma necessidade. Então, nós colocamos pastelão, colocamos disco, que quem não sabe é um bolo de carne que é empanado e frito, e colocamos a famosa coxinha que não pode deixar de ter. Colocamos na lanchonete como opção enroladinho de queijo, enroladinho de salsicha, e colocamos também o misto, né? O misto quente, o queijo quente, que é só com pão, carne e queijo, pão e queijo, o misto quente, que é o pão, queijo e presunto, e colocamos o misto quente com ovo e tomate também, para que as pessoas pudessem colocar. Colocamos o café, que já tinha, mas aí nós colocamos, ele só tinha o café expresso, que não é comum naquela região. Então, nós também fizemos o café coado, a um valor mais barato. E aí, criamos, inclusive, uma promoção para que a pessoa comprando o seu misto quente, ela pudesse comprar o café expresso pelo mesmo preço do coado. Nós fizemos isso durante 20 dias para ver se a gente conseguia educar esse público para tomar o café expresso, para ver se funcionava ou não. Porque, gente, muita coisa é teste, mas você tem que ter uma característica para fazer o teste. Então, ele não tinha prejuízo ao fazer isso, mas ele também não tinha lucro com esse café. Tinha lucro só com o misto, ok? E então, a gente testou os cafés, deu certo, mas deu certo muito mais a gente fazer o café pingado, né, que é o café com leite, um pouquinho de leite, colocamos o café com canela e colocamos o café coado. E tivemos ali, porque a máquina faz mesmo café expresso, mas ele mesmo, nós descobrimos que não pegava tão bem. Na parte de doces que ele tinha, nós colocamos mané pelado, obrigatório, bolo de chocolate com cobertura de brigadeiro, obrigatório, bolo de cenoura com chocolate, obrigatório. E colocamos um tipo de torta só por dia. Então, por dia, ele ia fazer um tipo de torta só e ia vender as fatias. Colocamos encomenda de salgadinho, colocamos encomenda dessas tortas, tá? Criamos um evento de degustação para que as pessoas pudessem ir tomar café com a gente, oferecemos esse café, né? Criamos algumas condições para isso acontecer, para que a gente fizesse uma reinauguração. Então, no dia da reinauguração, o que nós fizemos? Colocamos aquele outdoorzinho de calçada no chão com o valor do café. Venha tomar um café gostoso. Fizemos um bonitinho, mas com o lugar para escrever lá com giz bonitinho. A professora não dava para colocar de outra forma, Elisandra, não dava para colocar de outra forma, o pessoal adora, né? Professor, muitos anos, o pessoal começa a perguntar. Eu falei assim, não, gente, peraí. Isso aqui não é aula, isso aqui é consultoria. Vamos lá de novo. Se você colocar algo
tudo muito colocado, tudo muito bem feito, não é o que o público aqui está esperando. O que o público aqui está esperando é que você possa modificar o valor todos os dias, mesmo que seja o mesmo valor, porque é assim que eles estão acostumados a ver as promoções. Então, nós fizemos dessa forma, colocamos com giz bonitinho, mas tem que estar limpo, né, gente? Aí colocamos um anúncio no carro de som. Quando eu falei um anúncio do carro de som pro João, ele queria me matar. Ele falou, mas anúncio no carro de som? Eu falei, e no dia da feira que você vai fazer isso? Aí ele fez um anúncio no carro de som, né, convidando todo mundo para inauguração e tudo mais, e nós tínhamos um problema. Lá tinha feira no sábado pela manhã e tinha feira no domingo pela manhã. Então não dava para fazer no horário da feira, gente, não dá para concorrer com a feira, né? Pastel com caldo de cana, quem consegue concorrer com eles? Então nós marcamos o evento para 3 horas da tarde, né? Convidamos as pessoas e para que elas fossem lá degustar por apenas R$10. Então a pessoa ia e por apenas R$10 ela podia consumir ali um café, ganhava o pão e comia e tudo mais. E aí acabou que a gente foi fazendo mais umas concessões, não dá para explicar todo o evento agora, mas foi um evento calculado, né, para a quantidade de pessoas que a gente queria. A gente atingiu um público de 75 pessoas, que é o que a gente queria, e fizemos essa reinauguração. Essas 75 pessoas foram muito bem servidas. O evento ele não nos trouxe lucro, ele foi um investimento. Então também não empatou, tá? Nós tivemos que investir um pouco de dinheiro nisso. Os R$10 eram simbólicos, gente. Porque pensa o seguinte, se eu coloco um carro de som para passar no meio de uma feira de bairro, falando que 3 horas da tarde a padaria vai abrir a custo zero, eu vou fechar padarias de tanta gente lá dentro. Né? Eu não vou conseguir atender bem, eu não vou conseguir passar uma boa experiência para o cliente, não vou conseguir resolver os problemas dele. E qual era o nosso objetivo? Apresentar a nova estrutura. Então, nós trouxemos isso daí para eles. Essas pessoas foram até a padaria, consumiram os produtos que estavam lá. Depois começaram a pedir para fazer mais uma reinauguração. No outro final de semana, nós fizemos mais um evento, mas só para pessoas que não haviam ido. Fizemos novamente, deu certo, né? Isso tem 2 anos. Eu estive lá semana passada e graças a Deus, gente, tá ótimo, tá? A fachada tá lá do mesmo jeito, da cor que a gente colocou. E ele foi conseguindo entender melhor esse público dele. E nós treinamos os funcionários dele, né? Por que eu voltei lá? Eu voltei lá para treinar os funcionários, para que os funcionários ficassem engajados lá. Porque o funcionário de lá estava atendendo bem, e aí as outras lojas, que inclusive não eram padarias, começaram a chamar esse funcionário. Vem pra cá, né? Eu te pago um pouquinho a mais, te pago R$50 a mais, e o cara estava indo. Então a gente fez um treinamento com os funcionários dele, hoje ele tem 12 funcionários. Nós fizemos um treinamento de engajamento, explicamos sobre faltas, porque é muito importante que você compareça ao seu trabalho. O seu patrão, ele está contando com isso, a empresa está contando com o seu trabalho, com a sua competência de estar ali oferecendo aquele serviço. Você está recebendo por isso. Então, se você tem uma consulta para marcar, você pode marcar em um outro horário. A não ser que seja uma emergência, tá, gente? Aí é diferente. Mas, se você tem uma consulta para marcar, se você tem uma reunião para ir, você pode marcar num horário diferente daquele que a empresa está pagando para você trabalhar. Mostramos para esses funcionários o quanto é importante estar naquela empresa, mostramos as vantagens de estar ali e criamos para eles também um plano de benefícios que era interessante para a empresa e para o funcionário. Assim a gente conseguiu engajar mais, nós já pegamos os dados da semana passada para cá e já deu uma melhorada, já ninguém faltou desde o dia que a gente deu o curso, graças a Deus, né? E continua o nosso trabalho. Então, gente, é isso que a consultoria empresarial faz. A gente chega em um local, olha o que está acontecendo, identifica o que está errado, mostra a forma certa de fazer. E, gente, o trabalho é um trabalho muito minucioso, porque eu chego até lá, eu pego na sua mão para você fazer. Não adianta eu chegar lá com um monte de termo técnico falando para você, isso não vai resolver seu problema.
Então a gente vai chegar lá e a gente vai juntos entender o seu negócio. Nós juntos entendemos como funciona o seu negócio, como ele pode acontecer e como ele pode ser melhorado. Identificamos os gargalos, cada um. Vamos fazer um projeto de melhoria para aquilo ali. E aí nós vamos implementar esse projeto de melhoria. Né? A gente chama de reestruturação do plano de negócio, que é até o momento em que eu entrego para você o plano de ação que fala, coloca isso aqui em ação que vai dar bom. É por aqui, por este caminho que a gente vai percorrer. Aqui estão alguns testes e esse daqui estão as probabilidades da gente dar certo. E a gente vai conseguir. Até hoje a gente tem conseguido muitos resultados positivos. E depois disso, a gente vem com uma parte de mentoria, em que eu vou até lá, tudo bem, você tem um plano de ação, mas Elisandra, eu preciso dar um jeito nisso aqui. Você falou que eu tenho que treinar meu funcionário. Ok, eu vou lá e treino o funcionário para você, vamos fazer o treinamento de funcionários. Ah, Elisandra, eu preciso que você faça isso aqui para mim, faça essa contratação para mim. Eu vou lá e faço a contratação para você. Ah, eu preciso que você analise esse contrato. Eu preciso que você mostre para essa pessoa a gestão de tempo dela. E a gente vai trabalhando até conseguir. Quanto tempo demora, Elisandra? Pessoal, geralmente 90 dias. Em 90 dias a gente consegue um resultado espetacular, a gente consegue alavancar o seu negócio, a gente consegue retirar o que está dando problema e trazer para aquilo que está dando resultado, tá? Com 90 dias é o dia que eu volto na sua empresa, mostro para você como que estava antes e como que está depois. E a gente espera que esteja muito, muito melhor, que a gente tenha alcançado todas as nossas metas. Nós traçamos logo no início metas que são viáveis, que são alcançáveis, para a gente poder resolver todos os problemas. Pessoal, é isso. Hoje eu fico por aqui. Meu nome é Elisandra Cabral, eu sou consultora empresarial e se precisarem de mim é só chamar. Ah, eu esqueci. Se ficar com alguma dúvida, pode mandar aqui nos comentários que eu respondo e quem sabe até o assunto do próximo vídeo. Um abraço, tchau!